Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas irmãs, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel, você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, tenho 31 anos, sou homem da educação física, pai graduado em Libras, professor de Ararama e Maricá permutado, um autista com hiperfoco em Fluminense, Titanic e leitura bíblica. Vamos para a leitura bíblica da lição número 6 da atual revista, cujo tema dessa lição é fidelidade conjugal. Texto base, Provérbios, capítulo 5. Abrir aqui, enquanto abrindo aqui o iPad, dê o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, adicione as notificações, deixe aqui nos comentários seu pedido de oração, que eu gosto muito de orar com você e por você. Vamos para a leitura bíblica da lição. Livro de Provérbios, livro da sabedoria. Provérbios, capítulo 5. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Inclina os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher imoral destilam ao mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o seu fim é amargo como fel e cortante como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana a vereda da vida. Anda errante nos seus caminhos e não o sabe. E agora, meu filho, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Afaste seu caminho dessa mulher. Não se aproxime da porta da casa dela, para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis, para que os estranhos não se fartem dos seus bens, e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. No fim de sua vida você ficará gemendo, quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. Então você dirá, como foi que eu pude odiar o ensino? E por que o meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos a meus mestres. Quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida. Beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. Porque você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças, que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade, coça amorosa e garcela graciosa. Que os seios dela saciem você em todo o tempo. Embriague-se sempre com as suas carícias. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e, pelo excesso de sua loucura, sai cambaleando por aí. Provérbios 6, versículo 20. 6, versículo 20. Meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Agora, 7, 27. 7, 27. A casa dela é o caminho para o abismo e desce para as câmaras da morte. Até aqui aprendemos valiosas lições para a vida diária, pedras preciosas necessárias na vida moderna. A palavra de Deus é inspirada, atual e relevante para a vida em todos os sentidos. O seu caminho se compara à porta estreita que conduz à vida. Os seus princípios são mais valiosos que a prata e o ouro. A sabedoria divina é fonte de vida para o corpo, a alma e o espírito, e nos exorta à fidelidade conjugal, vivendo na contramão da vida moderna. Sim, na contramão de uma cultura erótica e vulgar. Esta cultura se introduz e se expressa através de músicas, filmes, televisão e redes sociais, conteúdo da indústria do sexo, afetando a fidelidade conjugal tão importante para a convivência plena. Ponto 1. Traição, entendendo as motivações e contextos modernos. Quais as razões que levam as pessoas a traírem umas às outras? O tema é complexo, cercado de tabus e controvérsias.
Seja qual for a justificativa para o ato de traição, é preciso deixar claro que, do ponto de vista bíblico, adultério é pecado. O mandamento divino é: não cometa adultério. Êxodo 20, 14. Vamos ler aqui. Êxodo 20, 14. Não cometa adultério. No ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, adultério não é apenas o ato em si, mas também o desejo que leva à morte. Mateus 5, de 27 a 30. Mateus 5, 27 a 30. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. E eu, porém, lhes digo: todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter todo o corpo lançado no inferno. E, se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte e jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Desse modo, o estar na cama com outra pessoa que não seja quem você devotou fidelidade, até que a morte separe, salvo as exceções, é o ápice de algo que começou com cruzamento de olhares, conversas picantes, flertes online, amizades indevidas, alimentando desejos pecaminosos no coração. A traição conjugal provoca danos emocionais tais como culpa, raiva e ressentimento, além do rompimento da confiança. Mesmo que os casais optem por permanecer juntos, a reconstrução da confiança pode levar anos. A infidelidade pode gerar impactos negativos para a saúde mental, como estresse semelhantes aos vividos pelo indivíduo com transtorno do estresse pós-traumático. Ademais disto, a traição pode desencadear quadros de ansiedade e hipervigilância, como problema de sono, concentração, isolamento, raiva ou desejo de vingança. As motivações que conduzem a esse pecado são potencializadas por outros pecados que, à primeira vista, parecem inofensivos, mas que têm um poder altamente destrutivo. O primeiro pecado é a falta de conexão emocional ou física, ou seja, lares caracterizados pela perda da afetividade, pelo distanciamento e pela ausência do toque físico. O casamento é uma instituição divina com o objetivo de suprir a solidão humana. Gênesis 2, 18. Li aqui. Gênesis 2, não, cadê? Não, volta. Gênesis 2, 18. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. As carências psicológicas, como uma baixa estima ou desejo de validação externa, podem levar alguém a buscar afeto e intimidade fora do relacionamento. Nesse sentido, é preciso resolver as carências psicológicas nos vendo como Deus nos vê. Fomos criados a sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 27. Gênesis 1, 27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Somos quem somos em Deus e não na ditadura contemporânea do belo e perfeito. Assim sendo, no relacionamento conjugal, é preciso viver com discernimento, estar atento às armadilhas do nosso tempo e manter sob controle os impulsos e desejos sexuais, sendo feliz com quem você casou. Provérbios 5, 18. Provérbios 5, 18. Seja bendito seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade. Cadê? Ah, tá. Ponto 2. Sabedoria. A salvação como comportamento de fidelidade. Texto básico. Provérbios 5, de 1 a 14. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conceba discernimento e para que seus lábios guardem o conhecimento. Os lábios da mulher moral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas seu fim é amargo como um fel, e cortante como espadas de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. E agora, meu filho, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Afaste o caminho
dessa mulher. Não se aproxime da porta da casa dela, para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis, para que os estranhos não se fartem dos seus bens, e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. No fim de sua vida, você ficará gemendo, quando sua carne e seu corpo se consumirem. Então você dirá, como foi que eu pude odiar o ensino? E por que o meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. Quase caí em ruína completa, no meio da congregação reunida. Manter fidelidade conjugal é, antes de tudo, estar comprometido com a sabedoria, temendo a Deus e se desviando do mal. Assim sendo, o apelo inicial do capítulo 5 é dar uma atenção concentrada ao ensino. Versículos 1 e 2. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, e incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que seus lábios guardem o conhecimento. Em seguida, há uma advertência muito forte contra o fascínio do pecado, versos 3 a 6. Porque o lábio da mulher imoral deixa o mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas seu fim é amargo como fel e cortante como espadas de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Na terceira parte, há uma demonstração severa para se evitar a infidelidade, versos 7 a 14. E agora, meu filho, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Após o caminho dessa mulher, não se aproxime da porta da casa dela, para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis, para que os estranhos não se fartem dos seus bens, e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. No fim de sua vida você ficará gemendo, quando a sua carne e seu corpo se consumirem. Então você dirá, como foi que eu pude odiar o ensino? E por que o meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. Quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida. E, última, contém um apelo insistente a favor da fidelidade no casamento, 15 a 23. Beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço, porque você derramaria as suas fontes lá fora e seus ribeiros de água pelas praças. Que seja para você somente e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade, coça amorosa e gazela graciosa. Que os seios dela saciem você em todo o tempo. Embriague-se sempre com suas carícias. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e, pelo excesso de sua loucura, sai cambaleando por aí. A sabedoria nos aconselha a evitar comportamento adúltero, destruidor de vidas, e encontrar satisfação sexual e emocional dentro da fidelidade no laço do matrimônio. A sabedoria mostrar-se é suficiente para salvar do adultério. Logo, o primeiro passo é prestar atenção à minha sabedoria e compreensão. Versículo 1. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, e que nos ouvidos à minha inteligência, para que saiba se comportar. Versículo 2. Para que você conserve discernimento e para que seus lábios guardem o conhecimento. E assim se desviar da sedução do caminho mau apresentado pela mulher imoral. Versículo 3. Porque o lábio da mulher imoral deixa o mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. No livro há um contraste interessante entre o sábio e o tolo. Provérbios 8, 5. Cadê Provérbios 8, 5? Vocês, ingênuos, entendam a prudência, e vocês, todos, entendam a sabedoria, que podem nos orientar nessa analogia. O tolo é conhecido pela expressão simples. Provérbios 14, 15. 14, 15. O ingênuo dá crédito a tudo o que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. Em contraste com aquele que tem juízo. 14, 16. Capítulo 14, verso 16. O sábio é cauteloso e se desvia do mal, mas o tolo é afoito e se dá por seguro. Essa expressão significa enganar ou seduzir. Provérbios 5:3. 5:3. Porque o lábio da mulher imoral deixa o mel, e suas palavras são mais suaves do que
o azeite. Sendo assim, o tolo é uma pessoa boba, ingênua, que é facilmente desviada, é mentalmente ingênuo, moralmente teimoso e irresponsável. A estultícia é a sua alegria. Provérbios 15, 21. Provérbios 15, 21. Quem não tem juízo se alegra com a sua tolice, mas quem é sábio anda retamente. O seu prazer é correr atrás de coisas vãs. Provérbios 12, 11. Cadê? 12, 11. O que lavra a sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor não tem juízo. Agora 28, 19. O que lavra a sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor se fartará de pobreza. Não seja tolo, seja sábio e evite o caminho da sedução. Ponto 3. Seja fiel no casamento. Provérbios 5, de 15 a 23. 5, de 15 a 23. Beba água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço, porque você derramaria suas fontes lá fora e seus ribeiros de água pelas praças. Que seja para você somente e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade. Costa amorosa e gazela graciosa, que o jeito dela sacie você em todo o tempo. E embriague-se sempre com suas carícias. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as causas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pelo excesso de sua loucura, se cambaleando por aí. O preço da infidelidade é alto, nos revela a palavra de Deus. Provérbios 5, de 7 a 14. E agora, meu filho, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Afaste o caminho dessa mulher, não se aproxime da porta da casa dela, para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis, para que os estranhos não se fartem dos seus bens, e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. No fim de sua vida você ficará gemendo, quando a sua carne e seu corpo se consumirem. Então você dirá, como foi que eu pude odiar o ensino? Porque o meu coração desprezou a disciplina. Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvido aos meus mestres. Pode cair em ruína completa no meio da congregação reunida. Por isso, a advertência do autor é clara e incisiva. A mulher adulta e o caminho dos tolos devem ser evitados. Verso 8. Afaste o caminho dessa mulher, não se aproxime da porta da casa dela. Ou seja, não brinque com fogo, a não ser que você queira ser queimado. O infiel chega ao final dos seus dias cheio de culpa e com as energias físicas consumidas. Versos 9 a 11. Para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis, para que os estranhos se fartem dos seus bens, e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. No fim de sua vida você ficará gemendo, quando a sua carne e seu corpo se consumirem. Infelizmente, o insensato reconhece tarde demais as suas escolhas. Primeiro o prazer, a sedução, o flerte, em seguida a amargura. 5:12. Então você dirá, como foi que eu pude odiar o ensino? Porque o meu coração desprezou a disciplina. O imaturo seguiu o caminho dos prazeres momentâneos, se pergunta, como pude ser tão tolo em recusar a seguir a orientação? Esse homem quase foi sentenciado à morte. Verso 14. Quase caiu em ruína completa no meio da congregação reunida. O que está em jogo neste versículo é a possibilidade de uma ruína total, uma condenação pública, pois o adultério era condenado pela lei mosaica, Levítico 20, 10. Levítico 20, verso 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Deuteronômio 22, 22. 22, 22. Se um homem foi encontrado deitado com uma mulher que tem marido, ambos devem ser mortos. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim vocês eliminarão o mal de Israel. Ezequiel 16:40. Ezequiel 16:40.
Trarão contra você uma multidão, irão apedrejá-la e a cortarão em pedaços com as suas espadas. De fato, a infidelidade nos conduz à ruína, portanto, seja fiel. Versículo, Provérbios 5, cadê? Provérbios 5, de 15 a 23. Beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço, porque você derramaria sua fonte lá fora e seus ribeiros de água pelas praças. Que seja para você somente e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito seu manancial, alegre-se com a mulher da sua mocidade. Corça amorosa e gazela graciosa, que os seus delas assim você em todo o tempo. E embriague-se sempre com as suas carícias. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seus de outra? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pelo excesso de sua loucura sai cambaleando por aí. O dicionário define fidelidade como constância nos compromissos assumidos com outrem, ou característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém, desculpa, ou algo, lealdade. Fiel é a pessoa em que se pode confiar e quem se pode depender quando necessário. A fidelidade é um atributo divino e humano. Deus é amor e por nos amar é fiel, leal, compassivo e misericordioso. Deuteronômio 7, de 7 a 9. Deuteronômio 7, de 7 a 9. O Senhor os amou e escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram menores de todos os povos, mas porque o Senhor os amava e, para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor chorou com amor poderoso e resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Portanto, saiba que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia de mil gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Assim deve ser a fidelidade no casamento. Efésios 5, de 22 a 29. Efésios, cadê? Efésios 5, de 22 a 29. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, cada um de vocês ama a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. O autor, metaforicamente, usa a expressão água, cisterna, fontes e poços. Versículo 15. Provérbios 5, 15. Provérbios 5, 15. Beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu povo. Para descrever a mulher de um homem e destacar a fidelidade no casamento. Logo, a promiscuidade é inútil. Versículo 16. Você derramaria suas fontes lá fora e seus ribeiros de água pelas praças. Conclusão. Em síntese, seja feliz com a moça com quem você casou. Verso 18. Seja bendito seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade. Não busque aventuras, que o desejo do homem seja para sua esposa e da mulher para o seu marido. Versículo 19. Corça amorosa e gazela graciosa, que os seios delas assim você em todo o tempo. Embriague-se sempre com as suas carícias. Do mesmo modo, não se perca na promiscuidade moderna. Cuidado com a sedução deste mundo,
Mantenha um clima romântico no casamento. Estejam atentos às cordas do pecado. Os nossos maus atos se tornam maus hábitos. Nossos maus atos nos aprisionam. Os nossos maus atos produzem o seu próprio castigo e as cordas podem ser desatadas. Para pensar e agir. Então, pode descrever uns dos danos emocionais da infidelidade no casamento? De que modo seu direito divino atua como estratégia de proteção contra o adultério? Como devemos relacionar o amor de Deus à fidelidade conjugal, combatendo a promiscuidade da vida moderna? Fui! Valeu!